Você já ficou sozinho em um prédio vazio depois da meia-noite? As luzes piscando, o som do vento batendo nas portas e aquele silêncio que parece observar você? Ser segurança noturno é muito mais do que vigiar um lugar. É vigiar o invisível. São horas em que o mundo dorme, mas algo parece acordar. Alguns juram ouvir passos onde não há ninguém. Outros veem vultos nas câmeras, mesmo com todas as entradas trancadas. Essas são histórias reais de quem trabalha quando o escuro toma conta. Relatos de homens que juram ter visto o que ninguém deveria ver. Trabalhar à noite nunca me incomodou. Eu sempre gostei do silêncio. Há algo reconfortante em estar acordado enquanto o resto do mundo dorme. Como se o tempo ficasse suspenso por algumas horas e você fosse o único observando o mundo respirar. Mas nada me preparou para o hospital. O prédio estava fechado havia mais de uma década. Ficava numa parte esquecida da cidade, cercado por muros e mato alto. A empresa de segurança só mantinha um funcionário de plantão, para impedir invasões ou vandalismo. Naquela semana, o turno era meu. Logo na primeira noite, percebi que aquele lugar tinha um tipo diferente de silêncio. Um silêncio espesso, quase físico, que parecia ocupar o espaço. As paredes estavam descascadas, o ar cheirava a mofo e desinfetante velho. O som do meu próprio passo ecoava, voltando com atraso pelos corredores vazios. Mesmo assim, o início foi tranquilo. Fiz as rondas, registrei as câmeras, fumei 2 cigarros na entrada principal e voltei para a sala de vigilância. A segunda noite começou igual. Chuva fina, vento batendo nas janelas, aquele zumbido constante da fiação. Por volta das 2 da manhã, percebi que o sistema de câmeras começou a falhar. Primeiro o monitor do terceiro andar piscou, depois o do corredor de isolamento. Pensei que fosse um problema elétrico, até que vi algo no canto da tela. Uma figura parada, imóvel, virada para a parede. Pensei que fosse interferência, reflexo, qualquer coisa. Ajustei o foco e a figura se moveu. Lentamente girou o rosto para a câmera. O rosto não era um rosto, só uma mancha cinza sem traços. O sangue sumiu das minhas mãos. Esperei o vulto se mover, mas ele ficou ali, parado. Então o monitor desligou sozinho. Peguei a lanterna e subi as escadas até o terceiro andar. O corredor estava escuro, com cheiro de ferrugem e remédio antigo. As paredes tinham manchas amareladas e marcas de fita adesiva, como se papéis tivessem sido arrancados dali há muito tempo. O som da chuva ficava distante, abafado. Quando cheguei perto da sala 309, ouvi um barulho metálico, um rangido lento, repetitivo. Fui seguindo o som até o fim do corredor. Uma maca estava parada ali no meio do caminho. O chão em volta estava molhado, mas não chovia ali dentro. A maca ainda balançava, como se alguém tivesse empurrado segundos antes. Apontando a lanterna para o chão, vi pegadas descalças indo até a parede e parando ali. Nenhuma marca voltando. Senti um arrepio subir pelas costas. A lanterna piscou 2 vezes e apagou. No escuro, ouvi o elevador se abrir no andar ao lado, mesmo desligado. Voltei para a sala de segurança quase correndo. Tentei rir daquilo, mas a risada saiu trêmula. Me convenci de que era falha elétrica, imaginação, qualquer coisa. Mas o corpo sabia. Meu corpo sabia que não era só isso. Na terceira noite algo mudou. O ar estava diferente, mais frio, mais denso. As luzes piscavam como se o hospital respirasse junto comigo. Por volta das 3, cochilei na cadeira. Foi quando o interfone tocou. Atendi esperando ouvir a voz do supervisor. Do outro lado só havia respiração, fraca, ritmada. Por um instante pensei que fosse interferência, até ouvir uma voz rouca, quase sussurrada. Quarto. 312. Soltei o fone. A linha ficou muda. O relógio marcava 3:13 e abri as câmeras. A imagem do terceiro andar tremia, cheia de ruído. Algo se movia entre os quartos. Uma sombra passando de uma porta a outra, como se rondasse os leitos. De repente, a câmera da sala 312 estabilizou. A cama estava coberta por um lençol branco. E havia alguém de pé ao lado dela. A figura levantou a cabeça e olhou para a câmera. A mesma mancha sem rosto. A mesma silhueta do primeiro dia. Corri novamente até o terceiro andar. O corredor estava tomado por um frio impossível. Um frio que entrava pelos ossos. As lâmpadas de emergência piscavam com um zumbido irritante. No final do corredor, a porta da sala 312 estava entreaberta. Chamei, mas minha voz saiu fraca. Nenhuma resposta. Empurrei a porta.
O cheiro de ferrugem e mofo queimou meu nariz. A maca estava ali, coberta por um lençol. Tentei recuar, mas algo me fez olhar mais de perto. Havia uma marca de mão impressa no lençol, fresca, como se alguém tivesse acabado de se apoiar ali. O lençol se moveu, devagar. Dei um passo para trás, o coração batendo no pescoço. Algo sob o pano respirava. O lençol caiu sozinho. Não havia corpo, só o formato afundado, como se alguém ainda estivesse deitado, invisível. Senti um ar quente tocar meu rosto, como uma exalação. Saí correndo, tropeçando, batendo o ombro na parede. O corredor parecia mais longo do que antes, as luzes piscando em intervalos erráticos. E entre uma piscada e outra, eu via, por frações de segundo, alguém me seguindo. Quando cheguei às escadas, ouvi passos atrás de mim, lentos, arrastados. O som ecoava, acompanhando o ritmo do meu pânico. Desci 3 andares quase caindo. Na sala de vigilância, bati a porta e me joguei na cadeira. As câmeras começaram a acender uma por uma. Em cada monitor, a mesma imagem. A maca, o corredor, a sombra. Em todos os ângulos possíveis. Até que o sistema parou. As telas ficaram pretas. E, por um momento, apareceu uma imagem que não vinha de nenhuma câmera. Eu, sentado ali, olhando para o monitor. Atrás de mim, no reflexo do vidro, alguém em pé. Alto. Parado. Sem rosto. Virei na hora. Nada. No chão, ao lado da minha cadeira, havia marcas de pés descalços, molhados, indo em direção à porta. Saí dali antes que o turno terminasse. Entreguei o crachá, pedi demissão e nunca mais voltei. Mas o pior não foi o que aconteceu naquela noite. Foi o que veio depois. 2 dias mais tarde, enquanto lavava o rosto em casa, percebi uma coisa. No espelho atrás de mim, o reflexo do corredor da minha casa mostrava uma maca, parada, e uma silhueta em pé, imóvel, como se esperasse. Apaguei a luz e não olhei mais. Mas às vezes, no meio da noite, ainda ouço o interfone tocar, e uma voz fraca do outro lado sussurrar o mesmo número. Quarto, 312. Quando aceitei o emprego de vigia noturno na antiga fábrica têxtil, achei que seria fácil. O lugar estava desativado há quase 15 anos, e a empresa só queria alguém para evitar furtos ou invasões. O salário era bom, o turno era tranquilo, e eu sempre fui o tipo de pessoa que prefere o silêncio da madrugada ao barulho do dia. A primeira vez que entrei ali, senti o cheiro do passado. Pó graxa, tecido velho. As esteiras enferrujadas ainda estavam no mesmo lugar, paradas no meio do galpão, cobertas por panos rasgados e teias de aranha. Os vestiários tinham armários com nomes riscados, e alguns ainda guardavam uniformes amarelados pelo tempo. Parecia que todo mundo tinha ido embora às pressas, sem se despedir. O primeiro turno passou sem problema. Fiz as rondas, conferi os cadeados, registrei tudo no caderno. Me senti até meio bobo por estar tenso. Mas na segunda noite, as coisas começaram a mudar. Por volta das 2h40 da manhã, ouvi algo vindo do galpão principal. Um som metálico, repetitivo, como se uma máquina estivesse ligando. Fui até lá com a lanterna. Tudo parecia normal, até eu perceber um fio de luz saindo debaixo da porta da sala de costura. Era uma luz fraca, alaranjada, pulsando devagar. Quando empurrei a porta, o barulho parou. A luz sumiu. Dentro, só o escuro. Fiquei parado alguns segundos, ouvindo minha própria respiração. Então notei o cheiro, queimado como de tecido recém-passado. Fechei a porta e voltei para a cabine. No monitor das câmeras, o corredor da sala de costura tremia levemente, como se a gravação estivesse distorcida. Ajustei o foco, e por um instante vi algo se mover. Uma sombra passando de uma máquina para outra. Alta, fina, se arrastando como se deslizasse. Fiquei olhando até o monitor ficar estático. Pensei em desligar tudo, mas o rádio chiou do nada. Um ruído baixo, depois uma voz arranhada, quase irreconhecível. Linha 4. Olhei para a tela. A linha 4 era o setor de acabamento. Nenhuma câmera mostrava nada. Ainda assim, algo em mim mandou ir até lá. O corredor até o setor parecia mais comprido naquela noite. O som dos meus passos ecoava em delay, como se alguém andasse logo atrás. O ar estava denso, e cada lâmpada piscava em um ritmo diferente. Quando cheguei, percebi que uma das máquinas estava ligada. Os rolos giravam devagar,
puxando um tecido sujo, rasgado que parecia molhado. Desliguei o disjuntor, mas a máquina continuou rodando. Um pano começou a sair da engrenagem, deslizando até cair no chão. Era branco, ou tinha sido um dia. Agora estava manchado de marrom escuro, com algo que lembrava respingos de sangue seco. Enquanto eu olhava, a máquina fez um estalo e o tecido parou. No silêncio que se seguiu, ouvi algo arranhar o chão atrás de mim. Me virei devagar, e a lanterna iluminou um uniforme azul pendurado no alto, balançando sozinho. A etiqueta no peito ainda mostrava um nome: Lídia. Lídia. Eu lembrava desse nome. Durante o treinamento, o supervisor tinha comentado que uma funcionária tinha morrido ali dentro, anos atrás. Acidente com uma das prensas. Ninguém entrou em detalhes. De repente, todas as máquinas começaram a ligar ao mesmo tempo. As luzes piscavam, e o som de engrenagens tomou o ar. O galpão inteiro parecia vivo, como se a fábrica tivesse despertado. Corri até o corredor, mas a porta estava trancada por dentro. O ruído crescia misturado a algo novo. Vozes, baixas, ritmadas como um coro distante. Eu não entendia as palavras, mas o tom era pesado, melancólico, como se fosse um canto de lamento. As câmeras começaram a mudar sozinhas. Nos monitores vi operários nas linhas costurando, dobrando, carregando caixas. Todos com uniformes azuis, todos imóveis como bonecos sendo manipulados. Mas um deles, uma mulher, estava parada no centro do galpão, olhando direto para a câmera. O crachá brilhava. Lídia. A tela piscou e ficou preta. Tentei ligar para o supervisor, mas o rádio só devolveu o som das máquinas. Então, do nada, tudo parou. Silêncio. Total. Voltei devagar para o galpão. As luzes apagadas, o ar parado. Nenhum som. A única coisa diferente era o chão. Marcas de pés descalços iam da linha 4 até o portão de saída. Segui as marcas até o pátio externo, onde o vento balançava os panos que eu deixara pendurados. E no meio do pátio vi algo impossível. Uma das máquinas coberta de ferrugem ainda rodava. No tecido que saía dela, o padrão se repetia. Letras costuradas em linha, todas iguais. Fui chegando mais perto, e as palavras começaram a se formar com clareza. A fábrica nunca fecha. O som voltou. As esteiras vibravam, as luzes piscavam, e o chão tremia sob meus pés. Vi sombras andando entre as máquinas, centenas delas, todas com o mesmo uniforme azul. Algumas olhavam para mim, outras só seguiam em fila, como se repetissem o mesmo turno eterno. Quando corri para a porta, ouvi a voz de uma mulher, bem perto do meu ouvido. Você está atrasado. Virei na hora. Ninguém. Mas o crachá que estava no meu peito, o que a empresa me deu, agora tinha outro nome gravado. Lídia. Fugi da fábrica sem olhar para trás. No dia seguinte, voltei com o encarregado para entregar o uniforme. Ele riu quando contei o que vi, mas o sorriso desapareceu quando abrimos a sala de controle. Todos os monitores estavam ligados, mostrando imagens gravadas da noite anterior. Em uma delas, eu aparecia dormindo na cadeira. E atrás de mim, uma mulher em pé com o mesmo uniforme azul me observando. O encarregado não disse nada, só desligou tudo e mandou selar as portas. 2 meses depois, passei de carro pela estrada que leva à fábrica. O portão estava trancado, o mato crescendo ao redor. Mas quando olhei pelo retrovisor, juro que vi o reflexo das janelas piscando em sequência. Como se as máquinas tivessem sido ligadas de novo à noite. Às vezes acordo com o som das esteiras, o mesmo som metálico ecoando na minha cabeça. E sempre que tento dormir, ouço a voz sussurrando no escuro perto da cama. Não saia do turno. A fábrica nunca fecha. O prédio ficava no fim de uma estrada esquecida, cercado por terrenos baldios e galpões vazios. Era um complexo de escritórios abandonado depois que a empresa faliu, mas o proprietário ainda pagava pela vigilância noturna, temendo vandalismo e invasões. A função era simples: fazer rondas, checar câmeras, anotar ocorrências. Nada mais. Era um turno de 12 horas, das 6 da noite às 6 da manhã. Aquele seria o meu último. Cheguei pouco antes do pôr do sol. O céu estava encoberto e o vento trazia o cheiro úmido da chuva prestes a cair. O supervisor me entregou as chaves e uma prancheta. Me desejou boa sorte
e foi embora com uma pressa que eu não entendi. Fiquei sozinho no saguão, observando o reflexo das luzes no piso empoeirado. Tudo parecia parado no tempo. As primeiras horas passaram devagar. Fiz a ronda pelos 4 andares, apontando a lanterna em cada corredor. Quadros empoeirados nas paredes, escritórios vazios, mesas cobertas por lençóis brancos. No 3º andar, encontrei um relógio de parede ainda funcionando. O tic-tac ecoava como se o som fosse maior do que o ambiente. Voltei para a sala de segurança pouco antes das 9. As câmeras eram antigas, de imagem granulada, e mostravam ângulos fixos dos corredores. Tudo em silêncio, exceto pelo zumbido do monitor. A calmaria de sempre. Peguei um café frio e me sentei. Foi aí que notei o primeiro detalhe estranho. Na câmera do 2º andar, a luz do corredor piscou uma vez, depois de novo, e de novo. Regular, como um ritmo. Achei que fosse defeito. Marquei na prancheta para relatar. Mas depois percebi que a luz só piscava quando eu olhava. Quando desviava o olhar, ela parava. Achei que era coincidência. Até que notei outra coisa. Na parede ao fundo, uma sombra se movia. Voltei a gravação alguns segundos, e lá estava. Um vulto cruzando o corredor, rápido, como se tivesse passado bem na frente da câmera. Levantei da cadeira e peguei a lanterna. O corredor do 2º andar era estreito, com janelas laterais cobertas de poeira e cartazes velhos de segurança em primeiro lugar. No meio do caminho, ouvi um som metálico, baixo, repetitivo. Parecia vir de uma das salas. Quando abri a porta, o barulho cessou. Era uma antiga sala de manutenção, cheia de ferramentas enferrujadas e um armário trancado por corrente. No canto, havia uma cadeira virada para a parede. Parecia fora de lugar. Aproximei a lanterna e vi que no chão havia uma marca circular, de arrasto, como se a cadeira tivesse sido girada várias vezes. Saí dali e voltei para o posto. Na câmera, a sombra não estava mais no corredor. Mas agora, o foco da lente estava diferente, como se alguém tivesse mexido nela. Passei o resto da madrugada tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. De tempos em tempos, o som do vento passava pelas frestas e fazia as portas baterem. Às 3 da manhã, o monitor central começou a exibir ruído e uma linha horizontal cruzou a tela. Por instinto, dei um tapa leve no aparelho. A imagem voltou, só que dessa vez, uma das câmeras mostrava algo novo. A sala de manutenção, com a cadeira agora virada para a porta. Fiquei olhando, sem entender. Ninguém mais tinha acesso ao prédio. Ninguém deveria estar ali. Esperei algum movimento, mas a imagem permaneceu estática. Peguei o rádio e tentei contato com o supervisor. Nenhuma resposta. Sinal morto. Resolvi registrar o ocorrido e dar mais uma olhada no local. O corredor parecia mais escuro do que antes, como se as luzes tivessem perdido força. Quando cheguei à sala, a cadeira estava exatamente como na câmera, virada para a porta. E sobre ela, algo que não estava lá antes. Um crachá de segurança, idêntico ao meu, mas com outro nome. Voltei devagar, sentindo o ar gelar dentro do prédio. As câmeras começaram a piscar todas ao mesmo tempo, até apagarem de vez. Fiquei sozinho com o som do relógio marcando o tempo. A chuva finalmente caiu, batendo nas janelas, e por alguns minutos me senti preso ali dentro, cercado pela tempestade e pela escuridão. Quando a energia voltou, todas as câmeras mostravam a mesma imagem. O corredor do 2º andar, de ângulos diferentes, e em cada uma delas, lá no fundo, uma figura parada, imóvel, alta, magra, coberta por um uniforme escuro. Olhei de novo, tentando entender o que via. A figura parecia estar de frente para as câmeras, mas o rosto era indistinto, como um borrão. Fiquei observando até que lentamente ela começou a andar. Não apenas em uma câmera, mas em todas. Em cada tela, ela avançava pelo corredor, e em cada uma dava passos perfeitamente sincronizados. O som começou pouco depois. Um ruído, baixo, como um chiado misturado com sussurros, saindo direto do monitor. Aumentava gradualmente, até se tornar quase insuportável. Desliguei o sistema e saí da sala.
As luzes do prédio piscavam e o relógio de parede havia parado. No corredor, ouvi passos, lentos, compassados, exatamente como nas imagens. O som vinha de cima, depois de baixo, depois parecia dentro das paredes. Corri para o saguão, mas a porta principal não abria. As travas eletrônicas estavam acionadas, mesmo sem energia. Foi então que o monitor do posto, o pequeno da recepção, acendeu sozinho. Mostrava a câmera do térreo. Eu estava ali, parado diante da porta. E atrás de mim, uma sombra se movia. Virei depressa. Nada. O corredor estava vazio. Mas na tela, a sombra ainda estava lá, se aproximando, cada vez mais perto. E o detalhe que me paralisou. O reflexo do vidro mostrava meu próprio corpo, imóvel, como se eu fosse quem estava sendo observado. A tela escureceu. O som cessou. E o relógio voltou a funcionar, marcando 6 da manhã. Quando o supervisor chegou, me encontrou sentado no chão, encarando a porta. Disse que o sistema de câmeras havia travado de madrugada e que isso às vezes acontecia em noites de tempestade. Perguntou se eu queria voltar no dia seguinte para resolver o defeito. Eu apenas balancei a cabeça. Nunca mais voltei. Mas às vezes, quando passo perto daquele prédio, vejo uma luz acesa em uma das janelas do segundo andar. E por um instante, juro que consigo distinguir uma silhueta parada, imóvel, observando quem ainda ousa olhar de volta. Esses relatos vieram de pessoas que trabalharam onde a noite é mais longa que o tempo. Homens comuns, pagos para vigiar o que ninguém mais quer ver. Mas há lugares onde o silêncio não é só silêncio. É esperar o próximo passo no corredor. O próximo ruído no escuro. O próximo turno que talvez nunca acabe. Dizem que a madrugada mostra o que o dia tenta esconder. E se for verdade, talvez o medo não esteja lá fora, mas do lado de dentro, esperando a hora de assumir o turno. Se você gosta de relatos como estes, assista também 3 relatos reais assustadores sobre sonhos que se tornam realidade.